A chave para entender as incríveis pinturas de Marc Chagall está em sua infância. Você vai se surpreender como o significado delas ficará simples e óbvio após eu contar a verdadeira história da vida dele, rara em fontes russas. Logo você entenderá o motivo. Vamos lá. Marc Chagall, nascido como Moishe Segal, nasceu em 6 de julho de 1887 em uma família judia em Liozna, perto de Vitebsk, atualmente Bielorrússia. Na época, uma região recém-integrada ao Império Russo após a partilha da comunidade polaco-lituana, cerca de 100 anos antes do nascimento do artista. Junto com o vasto território, a Rússia herdou extensos assentamentos judaicos, que antes não existiam no país. E para evitar a concorrência com os comerciantes e artesãos russos, foi ordenado aos judeus que vivessem em guetos, chamados de zona de assentamento. Aos judeus era terminantemente proibido sair dos assentamentos e, ainda mais rigorosamente, entrar nas capitais e centros provinciais. Para isso, era necessário um visto especial. A exceção valia só para alguns, certos profissionais, comerciantes da primeira guilda, pessoas com ensino superior e ex-militares. Crianças judias eram proibidas de estudar em escolas gerais, e as universidades impunham uma cota máxima de 10% para judeus, até mesmo nos assentamentos. Nas capitais, era de apenas 3% para impedir que judeus ingressassem no serviço público. Em outras palavras, as famílias judias na Rússia do século XIX viviam quase totalmente isoladas, sob terrível discriminação, privadas de direitos, o que levava a uma enorme superlotação dos assentamentos e à pobreza. Marc Chagall nasceu em uma família relativamente pobre e era o mais velho de 9 filhos. Seu pai trabalhava como carregador e vendia arenque. Carregava barris de arenque e ganhava 20 rublos por mês, enquanto a média na Rússia era 13 rublos. A mãe cuidava da casa. Ela vendia alimentos em uma mercearia em sua casa. Vitebsk era uma cidade grande e barata. Naquela época, a cidade tinha uma população de 66 mil pessoas, das quais metade eram judeus. Vitebsk era chamado de Toledo russo. Era uma cidade pitoresca com igrejas, sinagogas, praças e casas de madeira que, infelizmente, não sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. E são justamente as lembranças de infância sobre a comunidade judaica em Vitebsk, impregnadas de nostalgia e impressões que se tornarão a base de toda a obra do artista. Os Chagall tinham uma pequena propriedade com cavalo, vaca, galinhas e cabras, que se tornaram personagens favoritos nas pinturas do artista. Vou ler para vocês uma descrição de Vitebsk da autobiografia do artista, Minha Vida, que li recentemente e que talvez forneça a chave mais importante para compreender sua obra. Essa descrição mostra, pelos olhos do artista, o que ele via, onde vivia e com quem se relacionava. Vou tentar traçar para vocês um retrato da vida simples e encantadora do jovem Chagall, que é a base, o principal motivo de suas pinturas. Nas casas vizinhas moravam famílias com suas preocupações. Logo atrás da nossa casa ficava a casa do carroceiro. Ele trabalhava igual ao cavalo. O animal diligente se esforçava ao máximo, puxava a carroça pesada, mas o cocheiro trabalhava ainda mais duro. Magro e comprido, mais alto que o cavalo, mais longo que a carroça. Ele ganhava pouco. A esposa vendia bebidas alcoólicas ilegalmente, mas quase toda a vodka era consumida escondido pelo próprio marido. E aí não dava nem para sonhar com silêncio, porque ele não sabia cantar. Напротив стоял покосившийся домишко. Lá morava Tânia, lavadeira e ladra. Na outra metade moravam o pedreiro, a esposa e várias crianças, de onde vinham brigas barulhentas o dia todo. Às vezes, depois de gritar bastante com o marido, a esposa saía para sentar no banco e respirar um pouco de ar fresco. Se eu saísse de casa nessa hora, ela balançava a cabeça como se dissesse: viu que tipo de sujeito ele é, mas quando é para servi-lo, ele acha que está certo. À esquerda, em outra pequena casa de madeira, viviam 2 pessoas, ou melhor, 1,5. Uma delas era um anão. Eles negociavam cavalos e roubavam pombos, atraindo-os dos pombais alheios enquanto voavam. Na rua, eles frequentemente importunavam os transeuntes. Uma vez, eu era bem pequeno, até achei que um deles queria me levar embora. Ao lado do construtor de fogões, morava a família do padeiro, a mais respeitada da rua. Às 5 da manhã, as luzes já estavam acesas e fumaça saía da chaminé. O forno da cozinha funcionava a todo vapor. Em 1 ou 2 horas, cestas inteiras de pãezinhos frescos e deliciosos já estavam prontas. Eu corria para lá bem cedo e saía feliz com um par de croissants quentinhos. Como você pode ver em seu livro, nas memórias e também em suas obras, ele cria uma imagem pastoral da vida tranquila e pitoresca das pessoas comuns, da comunidade judaica, sendo ele mesmo um deles.
Os pais de Chagall eram pessoas profundamente religiosas, por isso toda a vida inicial do artista foi impregnada pela observância da cabala, dos rituais e tradições que tentavam sobreviver em um ambiente hostil, tendo Vitebsk como centro. Chagall admite que por meio de suas pinturas queria preservar essa cultura que estava desaparecendo e que lhe era tão próxima, sendo a música judaica, é claro, um dos seus aspectos mais importantes. Nenhum evento, fosse casamento, aniversário, Purim ou Chanukah, acontecia sem os klezmer, músicos itinerantes, cujo líder era sempre o violinista. O violinista sempre liderava o cortejo do casamento. A música precisava ser expressiva, triste, para a noiva lamentar a juventude que partia, e depois alegre e contagiante para as danças. Os músicos eram quase a única diversão dos moradores da cidade. E em breve, o violinista e o violino, mesmo nas mãos de animais, se tornarão, talvez, os visitantes mais frequentes nas pinturas de Chagall, simbolizando a separação espiritual da rotina cinzenta, a elevação do princípio criativo acima da banalidade da cidade. Mas chega de digressões, espero ter conseguido criar na sua mente a imagem daquela Vitebsk que Chagall lembrava e descrevia com suas cores inigualáveis. Chagall era uma criança magra e desajeitada, ao contrário de seu pai, o que o tornava praticamente inapto para qualquer tipo de trabalho físico e, ao mesmo tempo, servia para o futuro artista como justificativa para a decisão que ele tomaria um pouco mais tarde. Até os 13 anos, ele estudou em uma escola religiosa judaica local, já que crianças judias eram proibidas de frequentar escolas comuns. Ao completar 13 anos, a mãe conseguiu matricular o filho em uma escola de ensino geral, pagando propina de 50 rublos ao diretor. Só para você ter uma ideia, isso equivalia a 3 meses de renda da família. No entanto, esse avanço não deixou Mark nada feliz. De repente, ele desenvolveu um defeito na fala, uma gagueira que começava a aparecer quando ele entrava em pânico ao ser chamado ao quadro, e que acabaria ficando com ele para o resto da vida. Esse também é um aspecto importante. No final das contas, Chagall se destacava nas disciplinas em que não precisava falar, como geometria e desenho, e era completamente inútil nas outras, só tirando nota 2. Um dia, Mark viu seu colega trazer desenhos incríveis para a escola. Eles chamaram muito a atenção de Chagall. Não eram apenas objetos de desenho, mas histórias inteiras com enredos. Até então, Chagall nem conhecia a palavra artista. Eles não tinham artistas e nem conversavam sobre isso no meio rural. Quando Mark perguntou como fazia isso, o colega disse que pegava livros na biblioteca e copiava suas ilustrações. Mark ficou literalmente impressionado com essa novidade. Transferir para o papel o que se vê, contar histórias com imagens sem recorrer à fala gaguejante, criar uma narrativa com as mãos e não com a voz. E ele segue o exemplo do colega de classe, pega livros na biblioteca, começa a copiar ilustrações com entusiasmo e logo passa a ser chamado de artista. Mas ainda não era porque ele era bom, e sim porque não conseguia resistir ao impulso de desenhar. E aos 18 anos, Chagall decide que desenhar é exatamente o que ele gostaria de fazer pelo resto da vida. Ele encontra na cidade uma nova escola, dirigida pelo artista realista Yehuda Pen, e vai até a mãe para chocá-la com a declaração repentina de que quer se tornar artista. Artista? Para a mãe dele, para todo o círculo dele que lidava com arenque e gado, essa declaração soava quase como se ele quisesse ser um colecionador de selos. Uma ocupação totalmente impraticável, incompreensível, obviamente levando de forma inevitável à pobreza. A mãe confusa de Chagall levou seus desenhos a Pen, esperando que ele rejeitasse o filho e resolvesse a situação. No entanto, Pen, ao olhar os esboços de Mark, decidiu que havia uma centelha de talento neles e concordou em aceitá-lo como aprendiz, até mesmo de graça, em troca de trabalho na oficina, o que, aliás, era algo comum. Assim, para a decepção da mãe e de toda a família, Chagall tornou-se aprendiz de artista, o que, no entanto, não durou muito. Como você já pode ver, o realismo e o academicismo não tinham nada a ver com o estilo dele. A mãe e as irmãs simplesmente não entendiam essa escolha absurda. Elas gostavam das telas das pinturas de Chagall, que eram resistentes e funcionavam como tapetes. Mark frequentemente as encontrava assim ao voltar para casa. Chagall lembra com muito carinho da mãe e de sua família. E esse momento, já adulto, o divertia, ressaltando o quanto suas atividades pareciam absurdas para as pessoas ao seu redor. O encontro decisivo de Chagall também ocorreu na escola de Pen. Acho que vocês já perceberam pelos meus vídeos que, muitas vezes, grandes artistas conseguem sair da pobreza ao conhecer alguém capaz de tirá-los do fundo do poço e mostrar seu talento ao mundo.
Ele conhece o jovem aluno de Penn, Victor Meckler, filho de um comerciante muito rico. Eles eram de duas camadas sociais completamente diferentes, que na vida comum nunca se cruzariam. Mas Chagall era mais talentoso e Meckler pediu ajuda a ele com o desenho e se ofereceu para pagar. Mas Mark propôs um acordo, amizade em troca de ajuda. Assim, essas duas pessoas tão diferentes viraram amigas. E Chagall ganhou acesso à sociedade rica, visitando frequentemente a luxuosa casa da família Meckler e participando pela primeira vez de conversas sobre arte e cultura. Um ano depois, os dois decidiram seguir em frente. Meckler queria ir para São Petersburgo para estudar, mas Chagall não tinha dinheiro. Meckler, de família de comerciantes da primeira guilda, podia sair da cidade ao contrário de Chagall. Mas Meckler ofereceu sua ajuda na mudança e nas finanças para o início. Chagall foi até o pai pedir permissão para ir, e o pai concordou a contragosto, jogando irritado 27 rublos debaixo da mesa. Era toda a ajuda que ele estava disposto a dar ao filho, declarando que não iria patrocinar suas ideias malucas. Mesmo assim, ele ajudou o filho a obter autorização para sair da cidade, pedindo ao comerciante de Arenque que registrasse a viagem como uma viagem de negócios. O jovem Chagall, aos 20 anos, deixou Vitebsk pela primeira vez e foi para a capital do norte, uma cidade grande e barulhenta, onde jamais teria ido sozinho. Mas para viver lá, era necessário mais uma autorização, e logo essa aventura desesperada terminaria com sua prisão. São Petersburgo de 1907 era ao mesmo tempo um lugar paradisíaco e infernal. Pela Nevsky, iluminada por eletricidade, passam as carruagens dos ricos a caminho do Teatro Mariinsky. Cinemas são inaugurados. Na arte, misticismo e cabaré estão em alta, e poetas recitam em cafés artísticos. Mas a primeira Revolução Russa acabou de terminar. Ela foi reprimida e a reação está ganhando força. A atividade de Stolypin e dos tribunais militares de campo segue intensa, enforcando todos, sem distinção, com as chamadas gravatas de Stolypin. A polícia faz operações e batidas em massa contra quem vive ilegalmente na cidade. E aos judeus, na capital do norte, sem uma permissão especial, era permitido permanecer por no máximo 24 horas. Chagall envia seus esboços para a Escola da Sociedade para o Incentivo às Artes, dirigida por Nikolai Herrick. E um dos 4 consegue uma bolsa de 10 rublos por mês. É muito pouco dinheiro para viver na capital. Por isso, ele precisa se alimentar de chá com pão e dividir uma cama com um operário em um quartinho alugado minúsculo. Na escola, voltam a lhe ensinar academicismo, obrigando-o a desenhar figuras de gesso e a aprender técnicas do classicismo. E Chagall sente desde o início que essa arte é estéril e conservadora. Isso elimina dele aquelas cores, aquela coloração vibrante que faziam parte de sua essência como artista. Na vida cultural, surgiam os primeiros sinais da vanguarda. A pintura acadêmica tradicional começou a parecer morta e entediante para os jovens, incluindo Chagall e Meckler. Com grande atraso, as ideias que nasceram na distante Paris chegaram também à Rússia e começaram a criar raízes. Lev Bagst e Alexandre Benois ditavam o tom na pintura e no teatro. E era justamente com Bagst que Chagall sonhava estudar, considerando-o a maior autoridade. Chagall batia à porta de vários mecenas, esperando conseguir o apoio de um patrono rico que pudesse sustentar o artista nos primeiros tempos. Essa prática era comum. Mecenas ricos patrocinavam jovens talentos, o que era visto como prestígio e, às vezes, lucrativo. Victor Meckler o apresentou a uma parenta sua, que por sua vez apresentou Mark a Grigori Abramov, a um famoso advogado e figura pública, também judeu. Ele ajudou Chagall, conseguindo para ele um emprego fictício como lacaio em sua casa. Isso só era permitido sob as condições dessa legalização, e o lacaio tinha que comer e morar na casa do patrão sem sair dos limites dela. Então, em um belo dia, Chagall foi pego pela polícia durante mais uma batida quando voltava da escola e foi jogado na cadeia, onde passou 2 semanas com mendigos e criminosos. Goldberg teve que usar toda a sua influência para tirar Chagall de lá, e só depois disso, o artista assustado decidiu se legalizar oficialmente. Conseguiu novo emprego com a ajuda de Goldberg numa oficina de letreiros. Na escola, Chagall conheceu a filha de outro famoso e rico advogado judeu, Maxim Berson, chamada Ali Berson. Eles se tornaram amigos e Chagall passou a ajudá-la na pintura. Ele não podia mais morar com Goldberg, mas mantiveram uma relação próxima. No fim, Ali resolveu a situação com o pai, para que Chagall pudesse morar com eles como um parente pobre.
O artista morava com os ricos e ia à escola, onde os professores não gostavam de seu desempenho. Sempre experimentava, mas o academicismo não aceita isso. Afinal, esse é o academicismo. Todas as regras da pintura estão prescritas e devem ser rigorosamente seguidas. E claro, esse caminho era bem diferente do estilo de Chagall. Mas em São Petersburgo havia ainda outra escola, a mais prestigiada da capital, a escola particular de Svantseva, onde ensinavam justamente Lev Bagst, tão respeitado por Chagall e Mstislav Dobujinsky. Chagall só procurou Bagst para estudar após fracassar em outras escolas. Ele simplesmente já não tinha mais escolha. Na avaliação, ele trouxe seus trabalhos de Vitebsk. Bagst, também judeu, já sendo uma celebridade mundial e o principal artista das temporadas russas de Diaghilev, olhou os esboços e disse a frase famosa: "Seus trabalhos são interessantes, você tem talento, mas está cheio de vícios. Você precisa esquecer tudo e começar de novo." Essa escola era considerada a mais progressista da Rússia, com as últimas tendências de Paris. Mas estudar lá custava inacreditáveis 30 rublos por mês. Nem Chagall, nem seu pai jamais tiveram esse dinheiro. E Maxim Berson, pai de Alia, que entrou nessa escola, concordou em patrocinar os estudos de Chagall. É assim mesmo, amigos. Quando um grupo sofre discriminação, ele só fica mais unido. Da mesma forma, a origem judaica de Chagall, por um lado, era um estigma e uma barreira injusta a qualquer direito, mas por outro, criava conexões incríveis, que literalmente puxaram o jovem judeu para a alta sociedade da capital do norte. Foi na escola de Bagst que ele conheceu Nijinsky e a condessa Tolstói. E foi justamente essa escola que abriu o caminho para Chagall até a distante e progressista Paris, a capital da arte mundial e o sonho de qualquer artista daquela época. Bagst, mestre em cenografia teatral, motivou Chagall, servindo como exemplo de sucesso judaico. Criar cenários para teatros era uma ocupação prestigiada. Foi por meio de Bagst que Chagall conheceu o teatro experimental. E esse contato, muitos anos depois, o levaria a fazer as pinturas da Ópera de Paris. Na escola de Bagst ocorreu uma virada na obra de Chagall. Bagst viajava frequentemente para Paris e trazia de lá ideias cada vez mais novas. Falava muito sobre Matisse, que estava em destaque em Paris, e sobre os fauvistas, com suas cores selvagens, distorcidas e inacreditáveis. Essa coloração vibrante vinha da natureza de Chagall, sempre reprimida pelo conservadorismo acadêmico. Lá longe, em Paris, acontecia e fazia sucesso exatamente aquilo que Chagall também queria fazer e sentia. O jovem artista ficou obcecado pelo sonho de ir para Paris. No entanto, não faltaram conflitos. Bagst era um esteta, gostava de sofisticação, enquanto Chagall demonstrava seu jeito provinciano, simples e até mesmo rude. Bagst sempre criticava Chagall por erros de anatomia em suas pinturas. Chagall dizia que a verdade da vida era mais importante que proporções erradas. Como já sabemos, é exatamente isso que o tornará um dos artistas mais famosos da Europa. Em 1910, Bagst se prepara para ir novamente a Paris, agora para ficar junto aos balés russos de Diaghilev. Chagall, já tendo ouvido falar dos impressionistas e do artista que cortou a orelha, implorava para ir junto, nem que fosse só para pintar fundos de cenários. Bagst concordou e até deu a ele 100 rublos para aprender com os preparadores de cenários. Mas o resultado não o satisfez e ele recusou dizendo: "Você tem talento, mas não sabe obedecer. Em Paris você vai se perder ou não será ninguém." Isso feriu muito Chagall. Estavam tirando seu sonho diante dele. E ele volta novamente para Vitebsk, onde, como se estivesse compensando a perda, pinta todo mundo, procurando avidamente modelos característicos, pegando desconhecidos da rua e colocando-os no centro de suas composições peculiares. E logo ele encontra o principal modelo de toda a sua vida. Ele conhece Bela Rosenfeld, filha de ricos joalheiros que tinham nada menos que 3 joalherias em Vitebsk. Chagall, com seus cachos românticos e rosto ascético, fazia muito sucesso entre as mulheres, mas era desajeitado e tímido. Primeiro, ele conheceu uma amiga de Bela, que era apaixonada por ele, mas não conseguia convencê-lo a ter intimidade. Ao encontrar Bela, Chagall logo percebeu que era com ela que queria passar a vida toda. A amiga logo foi esquecida, e Bela retribuiu seus sentimentos, para o desgosto dos pais ricos que viam o artista pobre e sem raízes de uma família de carregador como um partido muito indesejável. Mas, como qualquer mulher judia, convencer a apaixonada Bela foi absolutamente impossível. É verdade que, até então, o desconhecido Chagall também não podia oferecer nada a Bela, e, inspirado pelo amor, Chagall volta para São Petersburgo para se tornar alguém.
Em Petersburgo, a máfia judaica seguia atuando para os seus, enquanto entre os judeus ricos da capital circulava o boato sobre um jovem artista judeu talentoso de Vitebsk. E Chagall foi apresentado a uma pessoa que mudaria seu destino e tornaria possível o Chagall que conhecemos hoje. Esse era Maxim Venaver, judeu e deputado da Duma Estatal, editor da revista Voskhod, que apoiava a arte nacional, e um mecenas perspicaz. Apresentados pelo velho amigo de Vitebsk, Victor Mekler, Chagall foi ao luxuoso escritório de Venaver com rolos de pinturas sem bastidores, pois não tinha dinheiro. Enquanto todos em Petersburgo achavam o estilo de Chagall primitivo, Venaver logo se envolveu com as histórias e cores das pinturas dele. Venaver considerava sua missão desenvolver a arte judaica e estava em busca de verdadeiros talentos que pudessem fazer surgir uma estrela da pintura judaica. E ao que parece, foi nesse momento que ele a encontrou. Não era apenas mecenato simples, era um acordo claro e pragmático, patrocínio em troca de prestígio no mundo da arte que recebia qualquer mecenas que encontrasse uma pérola no meio do esterco. Além disso, a influência da cultura judaica crescia. Ele comprou 2 quadros de Chagall, sendo essa sua primeira venda, por 800 rublos. Na Rússia, ninguém se interessava pelos quadros de Chagall. O etnos judaico-folclórico, o animalismo e o primitivismo das pinturas de Chagall eram considerados atrasados pelo meio artístico. A arte russa de 1910 estava à beira de uma explosão. Os itinerantes, assim como o realismo, estavam perdendo sua influência e eram considerados fora de moda. Novas tendências e a busca por novas formas estavam surgindo para substituí-los, lideradas por Bakst e Benoit com sua organização Mundo da Arte. Em breve será inaugurada a exposição Valete de Ouros, na qual Mikhail Larionov, Natalia Goncharova e Piotr Konchalovsky desafiarão a sociedade, justamente reinterpretando a arte em uma nova forma de Lubok e com cores fauvistas vibrantes, criando um novo protopopulismo, um retorno às raízes russas de uma maneira nova. Kandinsky, em 1910, pintará sua primeira abstração, deslocando a arte do campo figurativo para o não figurativo e iniciando o caminho em direção ao quadrado negro de Malevich, com o qual em breve também irá se confrontar Chagall. Em outras palavras, o mundo da arte na Rússia estava mudando rapidamente. Rejeitava a arte antiga e, ao que parecia, se aproximava do estilo de Chagall. Só que Chagall era um contador de histórias, cada quadro dele era uma fantasia e ainda por cima com temas judaicos. E os artistas do novo movimento rejeitavam qualquer narrativa, pois ela lhes parecia um legado da arte antiga, uma maneira simples demais de alcançar o espectador, direta demais. Concordando com Chagall e até seguindo sua forma, eles divergiam dele no conteúdo. Chagall participava de encontros artísticos e discussões, mas não gostava de debates barulhentos. Ele sempre foi individualista, acreditando que devemos aprender com os precursores das ideias. E eles viviam na distante e tão inacessível Paris. E no final de 1910, Venaver, vendo o sofrimento de Chagall, sugeriu a ele: "Sabe de uma coisa, vá para Paris. Aqui você vai sufocar. Eu vou lhe dar um pequeno subsídio mensal, e você estuda e pinta lá." E deu a ele uma bolsa, 125 francos com os quais era possível viver em Paris de forma muito modesta. E o Chagall, de 23 anos, pela primeira vez na vida, sob a proteção de Venaver, recebe um passaporte e vai para Paris, onde a lendária colmeia o espera. Ao chegar em Paris, Chagall foi a uma exposição de artistas independentes e notou como a Rússia estava atrasada no pensamento artístico. Naqueles anos, o cubismo dominava a cena da arte francesa, ou seja, a análise dos objetos do mundo real e sua decomposição em partes. Os cubistas, no auge da fama, liderados por Picasso e Braque, eram arrogantes e se consideravam os descobridores de uma nova arte, olhando com desdém para qualquer outro estilo. A arte de Chagall era quase o oposto do cubismo analítico e frio, colocando o sentimentalismo, a imaginação do artista e a história contada acima da nova forma e do estilo de pintura. Por isso, mesmo em Paris, sua arte não era compreendida. Motivos judaicos e russos eram vistos como arcaicos e culturalmente estranhos. Ele se estabeleceu na famosa Colmeia, prédio em Montparnasse, projetado por Gustave Eiffel como pavilhão temporário para vinho. Na década de 1910, ele se transformou em um alojamento onde artistas imigrantes moravam por uma ninharia. Os quartos na Colmeia eram pequenos, em formato de segmento de círculo. No inverno eram muito frios e no verão, abafados. Chagall vivia em um desses cubículos onde cama, cavalete e mesa se apertavam juntos. O dinheiro de Venaver mal cobria o aluguel e um pouco de comida.
Quando acabavam as telas, ele pintava em suas camisas de dormir, lençóis e até nas toalhas de mesa que tinha trazido de casa. Muitas de suas obras-primas do período parisiense têm como base um tecido doméstico comum. Seus vizinhos também eram futuras lendas: Amedeo Modigliani, Chaim Soutine e Fernand Léger. Mesmo entre eles, era considerado excêntrico, pois para não sujar suas roupas preciosas, pintava quadros nu. Em Paris, ele viu os originais dos impressionistas e fauvistas com cores vibrantes mudando sua paleta. Ele adota alguns elementos do cubismo, começando a misturar objetos e personagens em suas pinturas, adicionando a elas a angulosidade cubista, mas a narrativa de suas obras não desaparece. Elementos cubistas servem apenas para complementar a narrativa, não como fim em si. No começo foi muito difícil para ele. Não sabia o idioma, não tinha amigos e, no geral, era um gago pouco sociável. Você consegue imaginar como era, em 1910, sair de uma aldeia remota e chegar a Paris tentando sobreviver nessa sopa maluca, fervilhante de novas ideias e talentos? Foi também na colmeia que aconteceu outro encontro decisivo. Um revolucionário russo exilado veio até ele, alguém que escrevia sobre a nova arte para jornais russos. Ele estava curioso para ver o excêntrico russo que pintava quadros estranhos nu. Esse era Anatoly Lunacharsky, e ele foi a primeira pessoa a quem as pinturas de Chagall agradaram incondicionalmente por sua fantasia peculiar. Chagall ingressou na Academia La Palette, uma escola de arte de vanguarda, e conseguiu emprego em outra academia. Ele passava seu tempo livre visitando galerias, salões, especialmente o Louvre. Entre os artistas que ele admirava estavam Rembrandt, Van Gogh, Renoir, Pissarro, Matisse, Monet e Delacroix. Chagall ficava fascinado e costumava passear pela margem do Sena. Tudo na capital francesa era tão novo e o encantava. As lojas, o cheiro de pão fresco pela manhã, os mercados com frutas e legumes frescos, os largos bulevares, os cafés e restaurantes e, acima de tudo, é claro, a Torre Eiffel. E havia ainda uma grande vantagem: ninguém realmente se importava se ele era judeu ou não. Aqui, pela primeira vez, ele se sentiu igual, uma pessoa, não de segunda classe, mas ainda assim ninguém comprava suas pinturas. A segunda pessoa que o elogiou foi o poeta Apollinaire, principal crítico e porta-voz dos círculos artísticos de Paris na época. Nessa época, Chagall já tinha um repertório inteiro de motivos peculiares: figuras fantasmagóricas flutuando no céu, um violinista gigante dançando sobre casinhas de boneca minúsculas, gado doméstico de cores inesperadas e ventres transparentes, dentro dos quais filhotes minúsculos dormiam de cabeça para baixo. Absorveu as cores selvagens do fauvismo, as formas angulares e os gradientes do cubismo, mas permaneceu fiel a si mesmo. A maioria de suas cenas da vida em Vitebsk foi pintada enquanto ele morava em Paris. O tom sentimental e o subtexto de saudade da terra natal impressionaram Apollinaire, que os chamou de surrealistas. Foi a primeira vez que o termo surrealismo foi usado para uma pintura. É por isso que Chagall, entre outras coisas, é considerado um dos precursores do surrealismo. Mesmo com a vida agitada em Paris e o avanço em sua arte, Chagall sentia muita falta da Rússia e de Bela. E então acontece um evento que será ao mesmo tempo trágico e crucial na vida de Chagall. Chagall expõe no Salão dos Independentes. Essa foi a maior exposição parisiense para jovens artistas de vanguarda ainda desconhecidos, visitada pelo rico galerista alemão Gerhard Bauden. Ele se impressionou com como as pinturas de Chagall eram únicas na exposição. Enquanto predominavam experimentos artísticos com a forma, Chagall oferecia histórias completas, visões e fantasias ingênuas, quase infantis, do artista. O que se encaixava perfeitamente no contexto do expressionismo nascente, um estilo em que as emoções vêm em primeiro plano. E para Apollinaire, que conhecia o galerista, não foi difícil literalmente vender Chagall para ele, convencendo o alemão de que esse russo louco era o futuro da arte mundial. E Bauden decide arriscar e propõe ao desconhecido Chagall fazer uma exposição individual em Berlim. E nem todo artista tinha o privilégio de ter uma exposição individual. Era uma grande honra e algo raro. Claro, Chagall aceita e leva para Berlim quase tudo o que conseguiu pintar em 4 anos em Paris: 40 telas e 160 guaches. O plano dele era simples: expor em Berlim, deixar os quadros com o galerista por semanas e ir a Vitebsk ver Bela. Agora ele já teria algo a oferecer aos pais dela. Antes da exposição individual, Bauden também incluiu obras de Chagall em uma grande exposição coletiva em 1913. Obras de Picasso, Braque, Kandinsky e Delaunay estavam expostas. Nesse contexto, a estranheza de Chagall não afastava, mas, ao contrário, fazia com que ele se destacasse.
Baldwin notou que espectadores e críticos, mesmo reclamando, não ignoravam as pinturas de Mark, pois provocavam forte reação emocional. Por isso, ele não se surpreendeu quando a exposição individual de Chagall teve um sucesso colossal. No entanto, Chagall não o viu a tempo. Poucos dias após a abertura da exposição, ele foi para a Rússia e, semanas depois, começou a Primeira Guerra Mundial, fechando as fronteiras da Europa e mantendo Chagall na Rússia por 8 anos. Rússia e Alemanha, inimigas em lados opostos, praticamente suspenderam o serviço postal e qualquer comunicação. Por isso, por uma trágica ironia, Chagall, estando na Rússia, não sabia do enorme sucesso que essa exposição lhe trouxe. Adiantando um pouco, vou dizer que Baldwin vai perder Chagall, acreditando que ele morreu, e começará a vender as pinturas do artista, que vão vender como água. Enquanto Chagall nem suspeitava que seu nome se tornava cultuado, e ele próprio cairia em um abismo de bloqueio criativo, e a sensação de inutilidade na Nova Rússia. Só no final da guerra, após a Revolução de 1917, rumores começarão a chegar até ele. Artistas e críticos russos que milagrosamente retornam da Europa vão lhe contar: Mark, em Berlim você é um deus. Os jovens te imitam, suas pinturas estão penduradas em museus e escrevem artigos sobre você como líder do expressionismo. Chagall vai ouvir isso com desconfiança. Para ele, vivendo em condições de fome, destruição e expurgos políticos, esses relatos vão parecer contos de fadas. Mas vamos por partes. Ao voltar para Vitebsk, Chagall visitou seus pais e, claro, encontrou-se com Bela. Mas, após algumas semanas, começou a Primeira Guerra Mundial. A Rússia declarou lei marcial. Todos os homens estavam proibidos de deixar suas localidades e a fronteira foi fechada. Chagall enfrentava a ameaça de ser convocado para o exército. Isso era o pior que poderia acontecer a qualquer família. E toda Vitebsk corria em busca de maneiras de proteger seus homens. Chagall chegou a procurar o rabino local em busca de conselhos para evitar o exército. Eles, Chagall e Bela, queriam muito se casar, mas os pais dela eram totalmente contra, e Chagall teve muito trabalho para convencê-los de que era um artista promissor. Só recentemente, com a exposição em Berlim e a intervenção de Maxim Venaver, patrocinador de Chagall em Paris e deputado de São Petersburgo, os pais de Bela começaram a vacilar. E a guerra que começou, trazendo incerteza, junto com a insistência de Bela, completaram o processo. E os ricos Rosenfelds concordaram relutantemente com essa união duvidosa, na opinião deles, que, no entanto, 2 anos depois, se tornaria sua verdadeira salvação. Em 1915, eles se casaram numa cerimônia luxuosa. Em seu livro, Chagall descreve que se sentiu um estranho naquela festa luxuosa organizada pelos sogros, com todas aquelas pessoas vestidas elegantemente e adornadas com diamantes. Mas Bela estava feliz. Ela apoiava totalmente o marido e, a partir desse momento, até o fim da sua vida. Foi feliz, sendo a principal musa do artista, não só o inspirando, mas também aprovando todas as suas pinturas. Porém, o casamento não evitava a convocação. Então, o irmão de Bela, que tinha um bom cargo em São Petersburgo, veio ajudar. Ele conseguiu para Chagall um cargo de escrivão no escritório de estratégia militar do Comitê Central de Indústria Militar em Petrogrado. Essa decisão foi acertada, pois o cargo dava isenção do serviço militar, permitia que Chagall e a esposa se mudassem para Petrogrado, recebessem salários do governo e evitassem a fome que assolava a Rússia em guerra. Durante o dia, ele trabalhava num emprego que odiava, lidando com papelada, e à noite voltava para Bela e a filha recém-nascida, pintando suas fantasias e trabalhando na famosa Sobre a Cidade, cujos esboços fez logo após o casamento. Essa tela simboliza tudo o que era mais precioso para o artista, sua amada esposa e a querida Vitebsk, com o reconhecimento de que o lugar em seu coração agora pertencia a outra pessoa. Ele não gostava de Petrogrado, cidade grande e barulhenta, e o antissemitismo ainda existia. Após a Revolução de 1905, ainda sob lei marcial, patrulhas circulavam constantemente pela cidade à procura de pessoas suspeitas sem documentos. Alguns eram mortos ali mesmo e os corpos eram jogados no Neva. Certa vez, pararam Chagall quando ele voltava do trabalho. "Quem é você? Judeu?" perguntaram a ele. Chagall entendeu que seria morto se dissesse sim. Assustado, ele mostrou sua identificação do trabalho e mentiu. No fim, o deixaram ir. Mas ele lembrou desse caso por muito tempo como prova da situação totalmente humilhante e absurda na Rússia czarista de um artista que tinha acabado de expor em Berlim quando um pedaço de papel o protegia melhor do que o reconhecimento. Em 1915, Chagall começou a expor suas obras em Moscou, em um salão famoso, e em 1916 também em São Petersburgo.
Ele novamente exibiu suas obras na Exposição de Artistas de Vanguarda em Moscou. Isso lhe trouxe algum reconhecimento e vários colecionadores abastados começaram a comprar suas obras. Mas logo uma nova calamidade caiu sobre a Rússia. Além do fato de que o país estava envolvido na guerra, veio a Revolução de Fevereiro de 1917, que literalmente virou de cabeça para baixo toda a ordem habitual do país e trouxe muitas mudanças. E далеко не всегда позитивных. Após a Revolução de Fevereiro, os bolcheviques tomaram o poder na Rússia na Revolução de Outubro e proclamaram o governo dos sovietes. Com o novo governo, todas as restrições e limitações de direitos dos judeus foram abolidas. E também, vindo da França, retorna e é nomeado o primeiro comissário do povo para a educação do Narkompros, um velho conhecido de Chagall em Paris, Lunacharsky. Ele logo sugere a Chagall que seja chefe do Departamento de Artes Visuais do Narkompros em Petrogrado, tornando-se a maior autoridade em arte no país. Se Chagall tivesse aceitado esse cargo, talvez sua vida, e até o destino de toda a arte russa, teria sido diferente, mas ele recusou. Ele havia acabado de sair de um trabalho burocrático entediante e percebeu que aquilo não era o que queria. Lunacharsky sugeriu que ele fosse comissário das artes de Vitebsk, atraindo-o com a chance de construir uma cidade utopia onde qualquer pobre aprendesse pintura. Chagall, é claro, não recusaria algo assim. Em setembro de 1918, Chagall recebeu oficialmente o certificado em mãos. O camarada Marc Chagall é nomeado responsável pelos assuntos artísticos na província de Vitebsk. Curiosamente, a origem humilde de Chagall virou vantagem com o novo governo. O poder dos operários e camponeses tornou-se o dele. Ele retorna a Vitebsk como uma pessoa importante e imediatamente começa a criar uma escola de arte. Ele consegue prédios, orçamento, compra equipamentos e materiais e se dedica totalmente ao processo de criação daquela instituição de ensino, cuja ideia o conquistou. Ele queria criar uma comunidade livre de artistas, onde jovens talentos não precisassem seguir regras e pudessem buscar seu próprio caminho. Em outras palavras, ele queria dar aos alunos aquilo que ele mesmo não teve. E ele estava se saindo muito bem. A escola rapidamente se encheu de alunos e ganhou uma boa reputação. Pessoas de toda a Rússia e das capitais vinham para estudar lá. E logo, ela se tornou um dos principais centros da vanguarda na Rússia dos anos 20. O novo governo declarou inimigo tudo o que fosse burguês. Tudo o que era associado à Rússia czarista ou à riqueza era considerado inimigo e sujeito à eliminação. O poder, especialmente nas localidades, foi tomado por operários e camponeses sem educação, tão distantes da estética e da arte que a linguagem artística lhes parecia algo estrangeiro. Os que até recentemente eram pobres desfrutavam do poder e se vingavam de todos que até ontem eram seus chefes. Jovens valentões percorriam Vitebsk, expropriando famílias abastadas. Chegaram também aos parentes abastados de Chagall. Uma gangue de jovens armados literalmente invadiu. Na casa dos pais de Bela, eles encostaram facas na garganta dos idosos e levaram tudo da casa, inclusive a prataria. E depois saquearam todas as 3 joalherias. Eles não abriram os cofres e retornaram no dia seguinte com um caminhão. Levaram os cofres para serrar, esperando encontrar tesouros dentro. Eles ameaçaram prender ou fuzilar os idosos, então estes pediram proteção a Chagall, antes visto como mau partido para sua filha. Ele, é claro, os ajudou. Mas até mesmo no mundo da arte, estavam acontecendo eventos que abalavam os próprios alicerces dele. 2 anos atrás, em 1915, Malevich pintou seu quadrado negro, como uma oposição a tudo que é natural, clássico e vivo. E a partir desse momento, o suprematismo, a não figuração radical, passou a se opor ao classicismo e ao academicismo. E depois da Revolução, de forma ainda mais ampla, toda a arte do passado foi declarada burguesa e inimiga. Esse período também é chamado de ditadura da vanguarda. O suprematismo, o futurismo e o construtivismo foram reconhecidos como a verdadeira arte proletária. E Chagall, embora tecnicamente pertencesse à vanguarda, com seus tons quentes e histórias serenas, novamente não se encaixava na corrente revolucionária predominante. Até mesmo um vanguardista rigoroso certa vez perguntou a Chagall: Mark Zakharovich, por que suas vacas são verdes e as pessoas voam? O que isso tem a ver com Marx e Lenin? Chagall disse: é a relação mais direta, pois revolução é voo e renovação da natureza. E essa resposta satisfez o ministro. 2 anos depois, em 1919, Chagall convidou Malevich para Vitebsk para dar aulas na Escola Popular de Arte que ele havia fundado. Chagall queria unir os melhores mestres de vários estilos.
Mas Malevich não veio apenas para ensinar, e sim para pregar o suprematismo como a única religião verdadeira da nova era, o que ia contra o pluralismo artístico que Chagall estava criando. Malevich era um líder carismático, barulhento, rude e um orador brilhante, o completo oposto do tímido e gago Chagall. Ele logo convenceu os alunos de que a pintura de Chagall, com cabras, violinistas e sentimentos, era antiquada e sentimentalismo pequeno burguês, e que o futuro era da abstração, geometria e trabalho coletivo. Os estudantes, tomados pela ideia de reorganizar o mundo, começaram a migrar em massa do ateliê de Chagall para o grupo criado por Malevich, o Unovis, os afirmadores da nova arte. Em junho de 1920, enquanto Chagall estava em Moscou comprando tintas, Malevich organizou um golpe, promovendo uma votação na qual a escola foi declarada suprematista. O ateliê de Chagall foi extinto por falta de necessidade, e o próprio Chagall foi instruído a deixar a escola que criou com tanto carinho em até 24 horas. Chagall ficou profundamente magoado, mas entendeu que era inútil lutar contra fanáticos. Meus alunos, que eu tanto amava, me traíram. Eles se voltaram para Malevich porque ele prometeu a eles um novo sistema, enquanto eu só oferecia trabalho e busca, escreveu ele. Ele escreve uma carta de demissão e vai para Moscou. Em Moscou, ofereceram a ele um trabalho como cenógrafo no recém-criado Teatro Estatal Judaico de Câmara e, novamente, Conexões Judaicas. Ele deveria começar a trabalhar no início de 1921 com a montagem de uma série de peças de Sholem Aleichem. Para a inauguração, ele criou vários grandes murais de fundo, nos quais havia imagens de várias cenas animadas, com dançarinos, violinistas, acrobatas e, claro, animais. Claro, não podiam faltar. Um crítico da época chamou isso de jazz judaico em cores. Na véspera da estreia, trouxeram-lhe um monte de roupas velhas e Chagall as pintava à mão. Ao mesmo tempo, ele começou a frequentar reuniões de arte. Era uma época de uma boemia revolucionária intensa, dentro da qual Chagall se sentia um estranho. O barulhento Mayakovsky lhe parecia ensurdecedor, enquanto Yesenin, mais próximo em espírito, era só um bêbado que desperdiçava o talento em bares e escândalos. E então, Malevich voltou de Vitebsk, porque sem Chagall a escola simplesmente desmoronou e ele ameaçava enforcá-lo em um poste. Alexandre Rodchenko conclamava a destruir completamente a arte, proclamando a morte das pinturas. David Sternberg, artista e chefe do Departamento de Artes Visuais do Comissariado do Povo para a Educação, disse: "Sabe, Mark, agora eu e minha esposa só pintamos cadeiras. Quadros não são mais necessários. São um anacronismo." Você consegue imaginar em que ambiente estranho se encontrava o tranquilo Chagall com suas histórias cheias de animais sobre Vitebsk? Na arte russa da época, ocorreram muitos eventos marcantes. Contarei sobre eles em breve, então inscreva-se para acompanhar. Mas o deslumbramento revolucionário e a radicalização tornavam muitas ideias inviáveis e absurdamente estéreis. Frequentemente, como na escola, alunos que recuperaram o juízo imploraram pela volta de Marc Chagall. Após brincarem e notarem que era um beco sem saída, os artistas retornavam ao tradicional. Até Kazimir Malevich não conseguiu fazer o suprematismo render por muito tempo. Não dá para ficar cortando quadrados, retângulos e faixas sem parar. O suprematismo logo deixará de existir, e o próprio Malevich passará ao primitivismo, porém de maneira mais medíocre que qualquer obra de Marc Chagall. No geral, Mark Zakharovich não teve sorte com a arte revolucionária, nem os representantes dela com Chagall. Mas não foram apenas as artes que os bolcheviques destruíram, eles também destruíram o país. O país mergulhou em uma guerra civil, seguida pela fome. Em 1921, a combinação de uma forte seca e das consequências da política do comunismo de guerra, a requisição de grãos, que privou os camponeses de reservas de grãos e de incentivos para o plantio, levou à falta de comida, que atingiu 35 províncias. E como resultado, 5 milhões de pessoas morreram de fome. O país perdeu o interesse pela arte, dificultando ganhar dinheiro com pinturas. Marc Chagall e sua esposa mudaram-se para Malakovka, perto de Moscou, onde o custo era menor, apesar da longa viagem de até 2 horas. Os três, ele, a esposa e a filha, dividiam uma única cama no sótão debaixo do telhado, onde mal cabiam. Vou trazer mais um trecho do livro dele, para que vocês ouçam em primeira mão o horror em que o artista vivia. Usamos cavaletes para encostar na cama e ampliá-la um pouco. A casa guardava o cheiro dos antigos donos, um pesado ar de doença. Havia frascos de remédio e fezes secas de cachorro espalhados por todo lado. As janelas permaneciam abertas o ano todo. Na cozinha comunitária, uma camponesa sorridente fazia as tarefas domésticas. Ela colocava o pão no forno e ria alto, contando com simplicidade sobre suas aventuras.
Na época da fome, eu levava sacos de farinha em trens de carga, conseguindo-os em vilarejos distantes. Um dia, encontrei uma patrulha policial de uns 25 homens, e eu estava sozinha no vagão. Eles dizem: transportar farinha é proibido por decreto, você não sabia? Então eu me deitei. Os 25 rapazes se revezaram, um por um. Levantei com dificuldade, mas minha farinha ficou intacta. E eu fico pendurado em cada palavra dela. À noite, ela ia ao porão onde viviam os guardas florestais. Ah, tomara que eles não tenham a ideia de aparecer aqui com machados. Durante os anos sombrios e famintos em Moscou, ele não pintava, buscando trabalho porque passavam fome. Ele fazia bicos montando cenários, criando decorações e ilustrações para sustentar a família. Por isso, quando ofereceram aulas de desenho em uma colônia infantil em Malakovka, ele aceitou. Você consegue imaginar? Um artista, naquela época já famoso, quase cultuado na Europa, trabalhando duro como professor de desenho em uma colônia infantil. Os boatos sobre seu sucesso já começavam a circular, e como qualquer pessoa sensata, o artista começou a pensar em voltar para Paris. Chagall solicita sair do país e, enquanto aguarda a aprovação, escreve a autobiografia Minha Vida, na qual baseio a história deste artista incrível para vocês. No final do livro, ele escreve: não sou necessário nem à Rússia czarista, nem à soviética. Ninguém me entende, sou um estranho. Vou levar minha esposa e filha, ficarei com vocês para sempre. E talvez, depois da Europa, até a minha Rússia passe a me amar. Lunacharsky o ajuda com o passaporte internacional e a permissão de saída. Chagall deixa a Rússia com a família e só voltará aqui mais uma vez, já sendo uma lenda viva. A caminho da França, ele faz uma parada em Berlim para procurar as pinturas que deixou lá há 8 anos. Mas todas elas haviam sido vendidas, e o dinheiro obtido com a venda, depois da Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha foi derrotada, desvalorizou tanto que ele só conseguiu comprar um par de sapatos com ele. Assim, Chagall perdeu suas obras iniciais. Foi aqui que ele percebeu o quanto era popular e reconhecido, sendo considerado um dos fundadores do expressionismo junto com Van Gogh. Ao retornar à França, Chagall, agora já um artista famoso, embora ainda não reconhecido na cidade mais exigente do mundo, Paris, rapidamente estabeleceu relações comerciais com o marchand francês Ambroise Vollard, que trabalhava com mestres como Cézanne, Renoir, Picasso, Gauguin e Van Gogh. Ele pinta muito, baseando-se em suas lembranças de Vitebsk, sem trair a si mesmo agora, quando já ninguém mais exigia isso dele. Em 1926, ele realizou sua primeira exposição nos Estados Unidos, na Galeria Reinhardt, em Nova York, onde foram apresentadas cerca de 100 de suas obras, embora ele próprio não estivesse presente na abertura. E só em 1927, Chagall ficou famoso no mundo artístico francês, quando o crítico e historiador de arte Maurice Renal o incluiu em seu livro Artistas Franceses Modernos. Ao voltar a Paris, Vollard pediu que Chagall ilustrasse o Antigo Testamento. Em vez de terminar o projeto na França, Chagall usou a tarefa como pretexto para passar 3 meses em Israel, convivendo com pessoas que falavam sua língua natal. Ao retornar à França, ele começa a trabalhar em uma série de gravuras para a Bíblia, mas até o início da Segunda Guerra Mundial consegue terminar apenas 66 das 105. Ele só vai concluir todas elas em 1956, quando retornar dos Estados Unidos. Sobre ele escreveram: as ilustrações eram impressionantes e receberam amplo reconhecimento. Chagall, в очередной раз, показался um dos mais importantes artistas gráficos do século XX. Começou a Segunda Guerra Mundial e os nazistas tomaram a França tão rapidamente que Marc Chagall, aos 54 anos envolvido com sua arte, junto com a esposa e a filha, acabou ficando preso. E quando as perseguições aos judeus começaram novamente, o governo francês colaboracionista passou a procurar cidadãos franceses naturalizados de origem judaica para enviá-los aos campos de concentração. Já era tarde demais. Os Estados Unidos exigiam garantias dos imigrantes para evitar que se tornassem um fardo financeiro, e as passagens pelo Atlântico ficaram caríssimas. Mas então, Varian Fry, um jornalista americano, e Hiram Bingham IV, vice-cônsul dos Estados Unidos em Marsella, organizaram uma operação para tirar artistas e intelectuais da Europa para os Estados Unidos. Enquanto lhes forneciam vistos falsos, Chagall já estava incluído na lista desses intelectuais e só aguardava o tão esperado visto. Mas em abril de 1941, Chagall e sua esposa foram privados da cidadania francesa. Enquanto aguardavam, os Chagall se hospedaram no Hotel Modern, em Marsella, onde foram presos junto com outros judeus. Varian Fry conseguiu pressionar a polícia francesa para que libertassem o artista, ameaçando-os com um escândalo. Chagall foi um dos mais de 2.000 pessoas salvas durante essa operação.
Ele deixou a França em maio de 1941, quando já era quase tarde demais. Em 10 de junho de 1941, Chagall e Bella deixaram Lisboa a bordo do navio português Mouzinho. Entre os passageiros, havia 119 crianças refugiadas, para quem Chagall dava aulas de desenho durante a viagem. Em Nova York, ele descobre que sua fama já havia atravessado o oceano e que 2 anos antes, ele até recebeu um prestigioso prêmio de arte pelo quadro Noivos. Pierre Matisse, filho de Henri Matisse, passa a representá-lo nos Estados Unidos e organiza uma exposição de Chagall em Chicago, que é um grande sucesso. Os críticos escrevem: Chagall é um verdadeiro cigano. Essas pinturas fazem mais pela sua reputação do que tudo o que vimos antes. Suas cores brilham com poesia, suas obras são genuinamente russas, como a canção de um barqueiro do Volga. Ofereceram a ele a cenografia de um balé inspirado no poema Ciganos, de Pushkin, programado para o México. Chagall chegou ao México e ficou encantado com o folclore local, com sua ingenuidade tão parecida com a russa. Ele encontrou algo alinhado à sua natureza e criou todos os detalhes de cores e decorações com base nos padrões nacionais. Ao final, ele fez 4 grandes cenários e costureiras mexicanas produziram os figurinos do balé. O balé foi um sucesso estrondoso. Chagall foi chamado de volta ao palco 19 vezes e, em breve, o balé foi apresentado em Nova York, na própria Metropolitan Opera, e o sucesso se repetiu. Os críticos escreveram: o balé se transformou em uma exposição dramatizada de quadros gigantescos. Ela supera tudo o que Chagall já fez em um cavalete. E esse é um espetáculo emocionante, de um tipo que dificilmente se espera no teatro. E, em 1944, Bella morre de uma infecção estreptocócica. Ela não teve penicilina suficiente, pois estava em falta devido à guerra. A morte dela deixou Chagall atordoado por muito tempo. Ele parou de pintar e, quando voltou à pintura, dedicou sua arte à memória da esposa amada. Logo, suas obras foram expostas no MoMA de Nova York, o Museu de Arte Moderna, o museu de arte moderna mais renomado do mundo. Mas 1 ano depois, a guerra terminou, e no outono de 1946, Chagall, então com 59 anos, apressou-se em voltar para Paris, que já se tornara sua segunda casa, e compareceu à abertura de sua exposição individual no Museu Nacional de Arte Moderna Pompidou. Uma exposição individual no Pompidou e no MoMA é o auge do que um artista contemporâneo pode alcançar. Mas ainda existe o superprêmio. Em 1963, Chagall recebe a incumbência de pintar o teto da Grande Opera de Paris. A nomeação gerou debates intensos, pois muitos não gostaram que um patrimônio nacional francês fosse pintado por um judeu russo e artista contemporâneo. O artista, com 77 anos, levou 1 ano para terminar a pintura, e na estreia a sala estava cheia. O público viu um teto dividido em 5 segmentos coloridos, prestando homenagem aos compositores Mozart, Wagner, Mussorgsky, Berlioz e Ravel, assim como a famosos atores e dançarinos. Após a inauguração do novo teto, até mesmo os mais ferrenhos opositores da encomenda pareceram silenciar. A imprensa unanimemente declarou a nova obra de Chagall uma grande contribuição para a cultura francesa. Depois disso, ele criou ainda muitas obras que se tornaram seu legado inestimável. Vitrais para a sinagoga do Centro Médico Hadassah, da Universidade Hebraica de Jerusalém, o vitral chamado Paz para o prédio da ONU, o vitral na Igreja Union, 2 afrescos monumentais que estão pendurados em ambos os lados do novo edifício. Da Metropolitan Opera no Lincoln Center, em Nova York, e muitos outros pelo mundo, da Suíça a Israel. A última obra de Marc Chagall foi uma tapeçaria feita sob encomenda para o Instituto de Reabilitação de Chicago. O esboço da pintura, chamada Jó, foi concluído, mas Marc Chagall morreu pouco antes da tapeçaria ser finalizada, em 1985, aos 98 anos de idade. E a tapeçaria foi concluída já sem a participação dele. 13 anos antes de sua morte, em 1972, Marc Chagall voltou à Rússia por 2 semanas a convite do Ministério da Cultura da URSS para uma exposição individual organizada em Moscou. Ele visitou a Galeria Tretiakov e viu suas pinturas nas paredes do lendário museu, mas recusou-se a ir para Vitebsk. A comunidade judaica de Vitebsk foi completamente destruída pelos fascistas e todos os judeus levados a campos de concentração. Dos 260 habitantes que viviam na cidade naquela época, apenas 118 sobreviveram. A cidade que viveu na alma de Chagall por quase 100 anos não existia mais. No lugar das casas de madeira, surgiram os prédios soviéticos, e Chagall não quis destruir suas lembranças ingênuas, infantis e até místicas que o inspiraram por toda a sua longa vida. Quero que na minha memória fique aquele Vitebsk que eu deixei para trás.
No meio artístico, discute-se frequentemente se Chagall é considerado artista russo. Mas vou dizer o seguinte, até mesmo o livro de Chagall, que serviu de base para minha história, foi primeiro traduzido do Yiddish para o francês por Bella e publicado na França em 1931. A edição russa, traduzida do francês, só apareceu na Rússia em 1990, após a morte do artista. O que Chagall conquistou, sendo um judeu russo, aconteceu mais apesar da Rússia do que graças a ela. Já a França lhe deu aquilo que ele tanto queria, a liberdade de criar. E me parece mais honesto chamá-lo de artista francês de origem russa. Escreva nos comentários o que você acha. Vamos conversar. História incrível, não é? Amigos, tenho um pedido para vocês. Eu produzo este canal sozinho e cada vídeo dá muito trabalho. Поэтому они выходят так редко. Mas juntos estamos criando o melhor canal sobre arte na internet russa. Isso sem dúvida alguma. E o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, apoie, mesmo que seja com as menores doações aqui no YouTube ou no Ghost Patreon. Vou deixar os links na descrição. Obrigado por assistir. Tchau para todos.